8. A ambição e inferioridade. Eu chamo a roda da vida mover-se indefinidamente ao redor do eixo da ambição, de inferno. É essa febre de ambição que envenena a vida. Entre as doenças e os problemas mentais graves que o ser humano já conheceu, não há nada pior que a ambição, porque uma mente perturbada pelos ventos da ambição está fadada a viver sem paz, música e felicidade. Essa pessoa não se sente em casa dentro de si mesma, e a paz, a música, a felicidade são resultado de se sentir em casa dentro de si mesma. Uma pessoa que não está em casa dentro de si mesma está doente. Ela só é saudável quando se sente em casa dentro de si. Uma jovem me perguntou: qual é a causa básica da ambição? Respondi: um complexo de inferioridade, um sentimento de pobreza. Certamente, o complexo de inferioridade e a ambição parecem coisas opostas. Mas será que realmente são contraditórias? Não. Não são contraditórias. São os dois extremos do mesmo sentimento. O que é um complexo de inferioridade, num extremo, é a ambição no futuro. A inferioridade se torna ambição em sua tentativa de se libertar da inferioridade. É a inferioridade toda arrumada para sair. Mas, mesmo depois de colocar as roupas mais luxuosas, ela não é eliminada nem destruída. Pode ser que fique escondida dos outros, mas o eu continua vendo essa inferioridade o tempo todo. Quando uma pessoa está coberta de roupas, ela não está nua aos olhos dos outros, mas ainda assim nua para si mesma. Essa é a razão porque aquelas cujas realizações ambiciosas deslumbram os olhos das outras pessoas não deixam de se sentir intimamente preocupados e continuam planejando sucesso ainda maiores. Seu complexo de inferioridade interior não é destruído pelo sucesso. Na verdade, cada novo sucesso vem, para eles, acompanhado de um novo desafio a fim de obter novos sucessos. Dessa maneira, os sucessos que lhes pareciam soluções só provam ser precursores de novos problemas. E isso acontece sempre que um dos problemas da vida é tratado do modo errado. As soluções para os problemas se tornam elas mesmas problemas ainda maiores. É importante lembrar que encobrir uma doença não é nenhuma escapatória. Dessa maneira, as doenças não desaparecem. São simplesmente nutridas. A mente, em sua tentativa de encobrir um complexo de inferioridade incômodo, se enche de ambição e o esquece. Também é fácil se esquecer de si mesmo em meio ao sentimento de ambição. Portanto, seja uma ambição mundana ou para atingir a iluminação, isso não faz diferença. A ambição é intoxicante. Sua intoxicação traz um profundo autoesquecimento. Mas, depois que a pessoa se acostuma com a intoxicação ou com uma dose da substância tóxica, já não se intoxica com tanta facilidade. A mente vai precisar de dores cada vez mais fortes e de outros tipos de intoxicantes também. E as ambições continuarão aumentando. Não haverá fim para elas. Elas têm um começo, mas não têm um fim. E, quando uma pessoa fica entediada com as ambições mundanas, ou quando sua morte se aproxima, começam as chamadas ambições religiosas. Estas também são ilusórias, e a realidade é que serão mais intoxicantes ainda, porque não é tão fácil ver quando você alcançou um objetivo religioso, o que faz com que o medo de falhar também seja menor. Enquanto uma pessoa tentar se manter separada do seu eu autêntico, sofrerá a febre da ambição de uma forma ou de outra. Ao se esforçar para ser diferente do seu verdadeiro eu, ela tentará encobri-lo e esquecê-lo.
Mas encobrir um fato e se libertar dele são a mesma coisa? Esquecer uma coisa e desistir dela é a mesma coisa? Não. Esquecer um complexo de inferioridade e libertar-se dele não são a mesma coisa. Portanto, essa é uma resposta muito pouco sensata, porque, à medida que você avança no tratamento, a doença continua a se agravar. Todo o sucesso da mente ambiciosa é autodestrutivo, porque serve como um combustível para o fogo da ambição. O sucesso é alcançado, mas a inferioridade não diminui. E sucessos maiores são necessários e inevitáveis. Basicamente, isso equivale a aumentar seu complexo de inferioridade. Toda a história da humanidade está cheia dessas mentes doentes. O que Alexandre o Grande e Hitler têm além de uma doença? E peço que não riam desse comentário, porque não é educado rir dos doentes. Rir também é indesejável por outro motivo. E isso é porque o germe da doença deles está presente em todos nós. Nós somos seus herdeiros, não apenas os indivíduos, mas toda a humanidade está doente de ambição. É por isso que essa doença colossal nos passa despercebida. Na minha opinião, uma característica inevitável da saúde mental é uma vida livre de ambição. A ambição é uma doença e, portanto, destrutiva. As doenças são sempre companheiros de viagem da morte. Ambição é destruição, é violência, é o ódio que irradia da mente doente. É ciúme, é uma luta crônica entre os seres humanos, é guerra. Até mesmo a ambição para atingir a iluminação é destrutiva. É violência contra o eu. Torna-se uma inimizade contra o próprio eu. Ambição mundana é violência contra os outros. Ambição para atingir a iluminação é violência contra si mesmo. Onde há ambição, há violência, não importa se ela é interior ou exterior. A violência, em qualquer estado ou forma, é sempre destrutiva. É por isso que apenas aqueles entendimentos que surgem de uma mente calma e saudável podem ser criativos. A mente saudável está centrada no eu. O desejo de ser algo diferente não existe. No esforço de ser algo diferente, o indivíduo não é capaz de reconhecer a si mesmo. E não conhecer o eu é a fraqueza básica e central da qual surgem todos os complexos de inferioridade. Não há como se salvar dessa fraqueza a não ser conhecendo o eu. Não é através da ambição, mas apenas através do conhecimento do eu que ficamos livres desse desejo. E para que isso aconteça, é absolutamente necessário eliminar as ambições da mente. Lembro-me de uma história. O rei foi derrotado numa batalha e levado para o conquistador Tamberlin. Ao vê-lo, Tamberlin de repente começou a rir alto. Então, insultado, o rei ergueu orgulhosamente a cabeça e disse: Tamberlin, não demonstre tanta arrogância por causa da sua vitória nessa batalha. Lembre-se, aquele que ri da derrota alheia, um dia haverá de chorar a própria derrota. O rei tinha apenas um olho e Tamberlin tinha apenas uma perna. Ao ouvir as palavras do rei Coalho, o coxo Tamberlin riu 2 vezes mais e disse: Eu não sou tolo para rir dessa pequena vitória. Estou rindo da nossa condição, da sua e da minha. Veja, você é o coalho e eu sou o coxo. Eu estava rindo ao pensar por que Deus concede reinos a você e a mim, um coalho e um coxo. Quero dizer a Tamberlin, que está dormindo agora em seu túmulo, que isso não é culpa de Deus. Na verdade, com exceção do coxo e do coalho, ninguém mais está ansioso para conquistar reinos. E isso não é verdade que, no dia em que a mente do ser humano se torna saudável, não haverá mais reinos? Não é verdade que aqueles que se tornaram saudáveis sempre perderão seus reinos? Sempre que encontra alguma inferioridade dentro de si,
o ser humano quer fugir. Ele começa a correr exatamente na direção oposta, e esse é justamente o seu erro, porque a inferioridade não é mais do que uma indicação de pobreza interior. No fundo, toda pessoa sofre de pobreza interior. O mesmo vazio é sentido por todos nós. Tenta-se preencher esse vazio interior com ganhos exteriores, mas, como o poço do vazio interior pode ser preenchido a partir de fora, o exterior não consegue fazer isso justamente porque está fora. Ele não pode preencher o interior. No final das contas, tudo está fora: riquezas, status, personalidade, poder, religião, caridade, renúncia, conhecimentos, Deus, salvação. E então, o que está dentro? Além da pobreza, do vazio e do nada, não há coisa alguma lá dentro. Então, se fugirmos desse vazio, estamos fugindo do verdadeiro eu. Correr é fugir do essencial do eu. O caminho não é fugir, mas conviver com esse vazio. Na pessoa que tem coragem de viver e ficar alerta, esse vazio é preenchido. Para ela, o próprio vazio prova ser sua grande salvação. Nesse nada, tudo existe. Nesse vazio, habita a existência. E essa existência é divina.